Bom dia, irmãos. A vocês que estão aqui e a você que está em casa nos acompanhando em mais um domingo de adoração ao nosso Deus. Vocês que estão aqui, vocês podem se colocar de pé para a gente poder começar nosso culto, já com o louvor. Nós vamos primeiro fazer uma oração, então curve a sua cabeça. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por mais um domingo que o Senhor nos deu a oportunidade de chegar, Pai, e de estar aqui com nossos irmãos, Pai. Cuide também, Pai, daquelas pessoas que nos acompanham de casa agora, Pai, e aqueles que não puderam vir, Pai, por algum motivo, Pai. Esteja com o coração deles, esteja com o coração de todos nós que estamos aqui, Pai. Traz renovo também, meu Senhor. Abre as nossas mentes, Pai, o nosso coração, Pai, para que nós possamos compreender mais uma vez aquilo que o Senhor quer falar para nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa é a minha oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, Te Agradeço. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Então vamos agradecer ao nosso Deus através dessa canção. Adorando agora com Vem com Teu Fogo.
Assim, irmãos, tem mais um cântico para a entrega de dízimos e ofertas. Que ele cresça. Assim, para a contribuição da construção também. De ti
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, ele cresça, eu diminua, apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pode estar dirigindo a Deus uma oração. Pai, nós te somos gratos por mais um dia, por estarmos na tua presença, ó Deus, podermos adorar teu santo nome, ó Deus, poder saber que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos, o seu amor nos cobre, o seu amor está sobre nós, ó Deus. Agora eu coloco diante de ti as nossas vidas, ó Deus. Retira de nós tudo aquilo que impede a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, ó Deus. Não deixe que o diabo tenha poder sobre as nossas vidas, ó Deus. Também colocamos, Senhor, diante de ti a nossa gratidão por aqueles que colocaram diante de ti o pouco do tanto que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por cada contribuição, por cada gesto de confiança e de fidelidade ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos que por mais que nós dermos, nós nunca poderemos pagar o seu amor e tudo que o Senhor nos dá. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelo coração abençoador de cada irmão quando contribui para a tua obra e também para a construção, ó Deus, porque isso é ser missionário também. Quando nós nos preocupamos com o templo, com o lugar onde nós recebemos os nossos irmãos, onde nós estamos em comunhão, ó Deus, por isso te pedimos que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida daquele, Senhor, que tem se disposto a contribuir com a tua obra, com a tua causa, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame dos seus bênçãos, que o Senhor venha fazer prosperar em tudo o que fizer, venha abrir portas de emprego, Senhor, venha curar enfermidades e venha visitar cada lar, ó Deus, daqueles que colocam não somente as suas ofertas, mas também as suas vidas no teu altar. Te pedimos, Senhor, uma bênção para aqueles irmãos que não estão aqui, mas que estão conosco, adorando ao Senhor nas suas casas. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Venha falar aos nossos corações através da tua palavra, da tua mensagem que o Senhor já colocou no coração do teu servo pastor. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Bom dia para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou tentar falar, estava no script eu falar, está aqui no esboço, e pegar alguém de última hora não é bom. Estou soluçando desde ontem, até parece aqueles fusquinhas antigos, engasgando toda hora, mas já estou melhorando, graças a Deus por isto. Quero agradecer em nome da Igreja Batista de Nova Brasília, os nossos convidados aqui presentes no culto desta manhã. E aqui são convidados e não visitantes, porque são convidados a ficarem. Visitante é de passagem, convidados a ficarem. Agradecemos também os que estão agora à distância, em tempo real, participando conosco. E peço desde já que estejam compartilhando esta live, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Os irmãos aqui presencialmente e os que estão agora em tempo real. É só compartilhar e fica fácil. Você também torna-se um missionário conosco, compartilhando a mensagem desta manhã. Nós agradecemos também aqueles que têm contribuído para a nossa construção, porque breve, se Deus quiser, estaremos lá fazendo o culto de pré-inauguração, mas o irmão Hélio Bilo, ele quer preparar melhor ainda, nem que seja para pré-inauguração, que ele quer deixar tudo em condições de uso, embora com algum acabamento para fazer por tempo indeterminado. Então nós vamos acatar aí, estamos acatando essa palavra do diretor do nosso departamento de construção, e aquilo que eu tenho falado, né? Nós estamos com carnê agora para pagar, já está praticamente o principal pronto, mas agora tem as prestações. Então não é algo para a gente contribuir para ver pronto, já está pronto. Quero também dizer sobre o aniversário da nossa igreja, 42 anos de organização da nossa igreja. Nós começaremos as comemorações domingo que vem, dia 13. E a programação de domingo que vem, embora seja dia do pastor Batista, mas vai ser por conta da nossa juventude. Todo o programa da noite. E no outro domingo, dia 20, estaremos encerrando as comemorações com o quarteto Arauto e o pregador, pastor Paulo Chuin. Muito obrigado, Vitor. Vou até experimentar um pouco dessa água que o Vitor trouxe para a gente. Ajuda bastante. Água abençoada. E vamos estar também preparando aí uma postagem apropriada para os irmãos compartilharem. Vamos estar colocando aí também no Facebook da igreja e nas redes sociais diversas. Eu quero também dar um incentivo para você entrar lá na página da Igreja Batista Nova Brasília no Facebook, porque tem lá várias fotos da nosso dia de diversão e devoção. A juventude aqui aceitou o desafio do pastor para estarmos fazendo um culto lá na casa da nossa irmã Lendina, no Alto São Vicente. Saímos daqui de manhã, passamos lá um piquenique, mas antes do piquenique, fomos lá fazer uma escalada na Penha, no Alto da Penha. E de trecho em trecho a gente parava um pouquinho para beber um pouco d'água, engolir fôlego e orar por quem estava lá embaixo ainda. E foi gratificante. A gente estava tão alto que até dava para ver quem estava voando de parapente. A gente pôde olhar por cima, a gente teve esse privilégio de olhar por cima do parapente. O privilégio que nem todos têm. Então a gente estava bem alto. E o próximo desafio aí parece que está chegando, né? Está chegando. Não vou dizer onde é o lugar não, mas eles estão aí desafiando o pastor, estão achando que o pastor não aguenta. O pastor aguenta muita coisa. O pastor deu uma mão a muita gente para subir lá. E a fricção ontem. Ninguém me ganhou na fricção ainda não.
Ninguém me ganhou ainda não. Vamos lá, a próxima vai ter fricção de novo. O pastor Wanderson está lembrando ali. Botaram os dois pastores para fricção. Mas o pastor Josué está ganhando ainda, por enquanto. Por enquanto. E assim a gente vai, né? Continua sempre ovelha, nunca chega ovelha, com essa garotada toda junta aí conosco. Bom, estão sentindo que, de vez em quando, estou aqui com esse refluxo, mas vamos até o final da mensagem. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Do versículo 6 ao versículo 13. Enquanto isso, vou bebendo mais um pouquinho d'água. Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Os que estão em casa também podem acompanhar conosco também esta leitura. E eu vou pedir uma leitura participativa. Eu vou pedir a nossa irmã Maísa, que esteja aqui ao microfone, irmã Maísa. Vou pegar um microfone para a irmã Maísa. E o povo lá de casa não ouve a voz de quem está aqui presencialmente. Então, vamos fazer uma leitura participativa. Eu vou ler os pares, os irmãos, os ímpares, acompanhando a irmã Maísa nos versículos ímpares. Aí, como não tem microfone para todo mundo aqui presencialmente, para quem está à distância, vai estar acompanhando a irmã Maísa. Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Então tá bom, vamos lá. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este alabastro podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que eu for pregando em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém. Irmã Maísa, dirige-nos a Deus em oração. Senhor Deus, grandioso Pai, louvado, glorificado, engrandecido seja o teu nome. Nós te engrandecemos, te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E a nós, ó Deus, cabe te louvar, te prestar esse culto, porque somente a ti nós devemos, ó Deus. Muito obrigada pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria. Amém. Para entendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Amém. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor, que não encontra-se 100% em condições de estar falando nesse momento, mas que o Senhor esteja o revestindo, que o Senhor esteja dando condições, porque nós temos certeza, ó Deus, que
aquilo que ele virá falar aqui nesta manhã, é o Senhor que colocou no seu coração. Nós estaremos aqui recebendo o teu recado para as nossas vidas nesta manhã. E por isso pedimos que o Senhor dê a ele condições, dê capacidade e também sabedoria acima de qualquer coisa, para que ele possa nos trazer então a tua palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a desconfiança que eu tenho um remédio que eu tomo de vez em quando, que é antigripal. Aí ontem eu experimentei pela primeira vez ele efervescente. Achei interessante, falei, vou tomar o comprimido efervescente. Aliás, não vou tomar o comprimido, eu vou tomar efervescente e bebo igual refrigerante, gostinho de laranja, borbulhando. Eu acho que eu estou igual uma Coca-Cola sacudida agora aqui, continuo borbulhando até hoje. Eu espero que até logo mais essa berbolha toda, ou borbolha toda, saia, né? Estou igual o refrigerante sacudido, tapado, segurando para não escapar pressão. Mas quebrado e derramado. Creio que todos aqui que acompanharam esta leitura já viram o que foi quebrado e derramado. Aquele frasco com um extrato de um perfume precioso. Extrato, o extrato é o perfume, mas o frasco na sua versão, ou o vaso na sua versão, isso depende. Na verdade, segundo alguns, não é bem um vaso da maneira como nós conhecemos. E nem era feito de barro, era feito de pedra calcária. E bem vedada, ou seja, quando se colocava o extrato dentro daquele frasco de pedra calcária, depois a tampa ela era vedada também com uma espécie de argamassa para a época, para não perder o seu perfume. E era muito pequeno, e era para ser usado em ocasiões especiais. Por quê? Porque quando quebrasse o pescoço daquele frasco, aí não tinha mais como manter o perfume lá dentro. Então era para usar uma vez só e era para ser derramado. Era para ser passado no corpo todo, porque não adiantava mais agora. Quebrou, agora é para ser todo derramado. Então, quebrado e derramado. Essa é a nossa ênfase para o culto desta manhã. E conforme nós lemos aí na passagem, nós vimos que Jesus, ele estava passando por Betânia. Ele não foi para ficar em Betânia. Jesus estava passando por Betânia, também em direção a Jerusalém. Nós já falamos aqui em alguns cultos anteriores que Jesus também nessa rota para Jerusalém, ele também passa por Jericó. E agora aqui, bem antes, ele passa por Betânia. E ele passou por Betânia porque ele havia sido convidado para jantar na casa de um leproso chamado Simão. E aí, então, agora está aberta a polêmica. E eu vou deixar para cada um fazer a sua própria pesquisa, investigar e tirar suas próprias conclusões. Porque até hoje, os historiadores, os comentaristas, os teólogos têm uma dúvida se esse Simão era também o mesmo Lázaro, ou se era algum parente de Lázaro, porque há controvérsias, porque nós temos várias passagens falando sobre esse episódio, desse frasco quebrado e derramado sobre Jesus, mas em um dado momento parece que está na casa de Lázaro. Em outro dado momento, conforme a leitura que fizemos agora, está na casa de Simão. Será que os dois eram as mesmas pessoas? Será que era Simão Lázaro? Ele também era leproso, morreu e Jesus o ressuscitou? Será que quando ele ressuscita, ele continua leproso?
ou ele deixou de ser leproso, mas era conhecido como Simão o leproso. De qualquer forma, não é a nossa questão aqui agora. Estou levantando para você ver que há coisas ainda que nós não temos respostas para elas. Isso não vai alterar em nada a mensagem desta manhã, porque de qualquer forma esse jantar se deu poucos dias antes da crucificação de Jesus. Possivelmente 6 dias antes da crucificação de Jesus. Caso alguém tenha interesse de se aprofundar nessa parte que eu mencionei, então você pode conferir também lá em Marcos, anota aí, Marcos 14, anote aí, Marcos 14, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, e João capítulo 12. Vou repetir mais uma vez só, Marcos 14, achou? Vou dar tempo para você achar e dobrar a folhinha da sua Bíblia aí. Agora, Lucas 7, dobra aí também, faça uma orelhinha discreta, depois você passa o ferro elétrico em cima e tira a orelhinha aí da folha da Bíblia. E João capítulo 12, você vai ver que está falando o mesmo assunto de Mateus capítulo 26. E aí você vai concordar com o que a gente falou aqui ainda agora há pouco. Às vezes parece que se trata de Simão, às vezes, e Lázaro, parece que são 2 pessoas diferentes, mas às vezes parece que são parentes, ou às vezes parecem ser a mesma pessoa, não é? Mas o mais importante para nós agora é que com este jantar que foi oferecido a Jesus, Betânia passou a ser considerado um lugar de amor, porque Jesus foi convidado para jantar em Betânia, e lá foi derramado esse perfume sobre ele. Então, Betânia passou a ser considerado um lugar de amor, um lugar de aconchego, um lugar assim, acolhedor, um lugar onde as pessoas sentem o amor, o carinho, a atenção, a hospitalidade. Betânia mudou. Jesus foi recebido apenas na casa de uma dessas famílias, mas o lugar mudou em si por conta disso. Aquele episódio trouxe uma nova atmosfera para Betânia. E biblicamente, Betânia passou a ser considerado assim, um lugar acolhedor, um lugar de amor, em contradição com Jerusalém, porque 6 dias depois, Jesus iria para Jerusalém, enquanto que em Betânia foi derramado sobre Jesus esse extrato, esse unguento, foi demonstrado a ele tanta hospitalidade, tanto amor. Jesus é expulso de Jerusalém, e foi derramado sobre ele todo o ódio, todo o rancor. Apesar dele ter entrado em Jerusalém, as pessoas terem estendido para ele as suas vestes, pegado ramas de palmeiras, colocadas no chão, mas aquilo tudo foi fachada, aquilo tudo foi artificial, aquilo tudo foi assim uma espiritualidade buscada pelas próprias emoções, porque 3 dias depois a mesma multidão, juntamente lá em conluio com os fariseus, estavam gritando: solte Barrabás e crucifique Jesus, morte para Jesus. Você já viu isso acontecer com muitos crentes? Que quando vêm para o culto, querem estender o tapete para Jesus, querem estender a palmeira para Jesus, é glória a Deus, é aleluia, e começa a dizer que está um marasmo dentro da igreja, que o culto precisa ser mais fervoroso, e começa a buscar, e saiu do portão para fora, 3 dias depois, está esquecendo de Jesus, está crucificando Jesus. Eu estava, no meu estudo agora há pouco com o Vitor, eu estava dizendo para ele, compromisso com Deus é igual casamento, envolve o intelecto, a emoção e a vontade. Por quê?
intelecto em primeiro lugar? Porque no casamento é assim. Quem está casado aqui, antes de conhecer a pessoa com quem se casou, no intelecto já especulava o tipo de pessoa ideal, o tipo de pessoa na sua aparência, o tipo de pessoa no seu temperamento, no tipo de pessoa a sua origem familiar, o tipo de pessoa nas suas qualidades. Fica até exigindo demais. Mas daqui a pouco, é a emoção. Em um determinado lugar se depara com alguém que parece ser a sua metade. É uma laranja que está pelo meio e parece que vai se encaixar certinho. Aí começa a borboleta a voar aqui por dentro, viu, Henrique? Não aconteceu com você isso ainda não? Vai acontecer. Ou então você se sente um aquário, com uma porção de peixinho nadando dentro de você, assim. Tem gente rindo lá de cá porque passou por isso. Todo mundo que está rindo passou por isso. Aí quer dizer, intelecto é emoção. Sabe aonde se declara a vontade? É aqui no altar do Senhor. Quando um vai dizer para o outro o sim. Eu declaro, eu assumo um compromisso e prometo lhe amar na morte, aliás, até a morte. Eu prometo lhe amar na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Ah, mas e aquela emoção? E aquelas borboletinhas voando aqui dentro? E os peixinhos nadando aqui dentro? Isso vai durar para alguns só até o 3º dia da lua de mel. Tá? Outros vão até mais um pouco, nos primeiros 30 dias. Outros até no primeiro ano do casamento. Daqui a pouco não tem mais emoção. Aí acabou a emoção um dia vai, outro dia vem. Aí depois que casa, não vai sentir essa emoção por outra, de repente assim? A paixão às vezes não é tentada. Quem disser que não é infantil. Qual é o casado que nunca foi provocado, ou seduzido, ou tentado a virar as costas para o seu cônjuge porque alguém está querendo tomar o lugar dela? Qual? Nos dias de hoje, principalmente. Será que é todo dia que o casal vai sentir vontade de dormir junto na mesma cama? Será que é todo dia que ela vai dar vontade de fazer o almoço gostosinho para ele, do jeito que ele gosta? Tem dia que ela vai pegar a faca, vai pegar aquela cenoura e pá, e vai lembrar dele. E da outra, pá, vai lembrar dele. E ele chega na cozinha nessa hora, o que você quer comigo? Aí, opa, graças a Deus, está tudo bem aí? Continue cortando a cenoura, que daqui a pouco eu volto. Estou exagerando, estou encenando um pouco, mas isso é para expressar o quê? Que a emoção passa, o que fica, sabe qual é? É a decisão. O que fica é o compromisso. Assim também é a vida cristã. O crente, ele no intelecto, antes de se converter, eu preciso me acertar com Deus. O Espírito Santo já começa a trabalhar. Essa fortaleza que o apóstolo Paulo fala, que está cativo de Satanás. Por isso que o capacete da salvação é aqui, ó. Capacete é para usar aqui. Capacete da salvação. O Espírito Santo está chamando para a salvação. Está trabalhando o intelecto da pessoa. E o capacete é para proteger, porque o diabo ele vem para colocar dúvidas. E aí então a pessoa começa, eu tenho que me acertar com Deus. Até que vai num culto, ouve a mensagem, o coração explode. É aqui, é agora eu não volto para casa sem Jesus. Emoção. Passa a primeira semana só vendo anjinhos na frente. Começa a dar a paz do Senhor para todo mundo que encontra pela frente na hora do culto. E o culto na hora do louvor está uma bênção, se sente até flutuando. Mas não é todo dia assim não, meu irmão. Agora tem a decisão. Cá no altar do Senhor decidiu o quê? Permanecer fiel a Ele, na palavra. Viver a vida cristã com base na palavra. Não é todo dia que você vai sentir Deus conforme você sentiu, mas Deus está presente. Porque Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Fim de papo, é compromisso. Deus tem que estar todo dia falando comigo? Deus todo dia tem que estar me dando uma revelação? Deus todo dia tem que tomar um cafezinho comigo, meu Pai do céu? Deus todo dia tem que botar meu coração todo alegrezinho?
Meu pai, eu quero viver a vida cristã assim, só na overdose espiritual? Quero viver a vida cristã só com base na emoção? E o compromisso? Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? O que nos diz lá o profeta, se não me falha a memória, profeta Sofonias? O Abacuque, é um desses dois vizinhos aí, Sofonias, Abacuque, Amós, Ageu, eu tenho a impressão que é o nosso colega chamado Abacuque. Ainda que a figueira não produza o seu fruto. Hã? É Abacuque? Gente boa, Abacuque, eu falei. Nosso vizinho Abacuque. Obrigado aí. O pastor também precisa de ajuda, assim, de repente, quando lembra, né? Dá vontade de falar. Às vezes a gente fica até com medo de falar, porque de repente não é lá. Mas ainda que a figueira não produza o seu fruto, ainda que não haja nenhum animal do campo, ainda que seja uma sequidão tremenda, mas eu me alegrarei no Senhor a si mesmo. O que ele está ensinando para nós? Olha, presta atenção. Deus é compromisso, não é emoção. É porque você ainda não experimentou passar por essa situação, você ainda não experimentou a passar pela sequidão, você ainda não experimentou a viver sem ter o fruto de cada dia na sua casa, você ainda não experimentou ver o pasto sem nenhum animal, nem vacas magras, é nada. Aí agora é a hora de Deus dizer assim: escuta aí, meu filho, vamos conversar. A sua fidelidade é comigo ou com o que eu ofereço? E assim foi que Jerusalém fez com Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, aquela euforia, aquela festa, até as criancinhas gritavam, glória a Deus, até as criancinhas aprenderam com os adultos naquele alarido todo. E os fariseus falaram assim: olha o que essas crianças estão falando, manda essas crianças ficarem quietas. Jesus disse: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Que coisa bonita, né? 3 dias depois, crucificam, não queremos esse homem não, solte Barrabás, expulsaram Jesus de Jerusalém, botaram uma cruz nas costas dele, e ele ainda teve que percorrer no meio de todo mundo zombando dele, e na hora da crucificação disseram: mas tu não és o Cristo, tu que ressuscitaste a mortos, curaste tantos enfermos, saia daí. Cadê? Zombavam dele. Então Betânia passou a ser considerado um lugar de consolo, de conforto, em contraste com Jerusalém, a cidade que mostrou tanto alarido, tanta espiritualidade, tanto glória a Deus, para no final expulsá-lo. E com base com o que ocorreu com Jesus, não em Jerusalém, mas em Betânia, eu hoje pela manhã chego a 3 conclusões. Depois da manhã pode ser 4, daqui a um ano pode ser 5, e de repente tudo diferente dessas que eu estou tomando agora, todas diferentes dessas que eu estou tomando agora. A primeira conclusão, eu aprendo aqui neste episódio em Betânia: o melhor perfume que podemos oferecer a Cristo é a nossa adoração sincera. Essa palavra sincera é uma palavra composta, ela tem 2 palavras aí, ela é composta por 2 palavras: sem cera. Os mascates que iam de vilarejo em vilarejo carregando bugigangas para barganha ou venda dentro das suas charretes ou carroças, pegava a coisa num lugar, trocava por outra, igual cigano fazia antigamente. Então eles levavam também vasos, artigos de barro, e no meio do caminho, então, no balançar da carruagem, aí um vaso daquele trincava,
eles paravam no meio do caminho, antes de chegar na cidade, pegavam a parafina da cera, acendiam uma vela e ia deixando a cera escorrer por dentro do trincado ou na rachadura do vaso. Aí iam lá, depois davam uma lixadinha, passavam um verniz ou metiam uma tintazinha assim rapidamente para disfarçar. Chegava na cidade, botava aquilo exposto na praça, ou ia de casa em casa, oferecendo às pessoas. As pessoas viam aquele vaso novinho, bonitinho. Aí os mascates iam embora. Passado alguns dias, com calor, com a dilatação do próprio vaso, aí a rachadura aparecia e a cera se revelava. O mascate tinha passado a perna nas pessoas. Aí quando outro mascate chegava oferecendo alguma coisa parecida, olha, é com cera ou é sem cera? É com cera ou sem cera? Aí ficou o sem cera, que significa que não tem rachadura, não está escondendo nada. Sincero ou sincera, sem cera. E o melhor perfume que podemos oferecer a Cristo é a nossa adoração sem cera, sem esconder nada. Vamos recapitular pelas leituras que eu deixei aí para vocês conferirem em casa. Em Betânia, Jesus ressuscitou Lázaro e também curou a lepra de Simão, tirando as contestações. Se era a mesma pessoa, se os dois eram a mesma pessoa, de qualquer maneira, Jesus fez os dois milagres. Maria, como expressão de sua gratidão, porque se eram a mesma pessoa, ou se eram duas pessoas diferentes, eram parentes de Maria. E Maria, então, ela expressa sua gratidão, presenteando Jesus com um vaso de alabastro, ou frasco de alabastro, cheio de perfume. E no vaso de alabastro, um recipiente feito de pedras de cal ou calcário e sulfato, havia ali um perfume composto por mirra e nardo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Vamos nos reportar um pouquinho aquele contexto. Era um extrato caríssimo, impensável para uma pessoa na categoria ou no nível social de Maria. Impensável. É por isso que encheu o olho de muita gente. Olha, mas que perfume caro, que desperdício. Todo mundo achou aquilo absurdo. Isso não é para ser gasto dessa maneira. Todos ficaram admirados, espantados, surpresos, por várias razões. Primeiro, Maria com um perfume desse. Da onde é que ela apareceu com isso? Aonde que ela arrumou o dinheiro para isso? E ainda faz uma coisa dessa. E você vai ver em uma das passagens aí que o Judas, que era o olho desse tamanho assim, ó, zoiudo, olhou para aquilo e disse assim: que desperdício. Por que não pegou isso para vender e dar dinheiro para os pobres? O cara encheu o olho gordo. Não é assim que falam por aí? Despeitado. E olha que ele poderia ser em condições sociais bem melhores do que Maria, mas ele ficou surpreso com isto. Mas esse foi o presente que Maria levou para Jesus. Ela despojou-se de qualquer egoísmo, de qualquer ganância. A alegria dela, o prazer dela era oferecer para Jesus aquilo que ela tinha. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que aqui, para quem eu estou falando, todo mundo sabe quando alguém está oferecendo uma coisa para você com muito carinho, querendo agradar, mas agradar mesmo, pela alegria de fazer isso. Não é porque é você não, é por qualquer pessoa.
Por isso que Jesus ensinou aos discípulos dele, embora sendo judeus, olha, tudo que oferecerem a vocês, principalmente para comer, comem. O apóstolo Paulo depois ele vai ajudar a entender isso até melhor. Olha, se oferecer alguma coisa para você, você vai na casa do macumbeiro, ofereceu para você alguma coisa, vai. Ainda agora há pouco eu falava para Vitor, eu sentado numa mesa dentro de um botequim, um pai de santo de um lado e eu do outro. Dentro do botequim dele, e o terreiro de macumba nos fundos. E a esposa dele, auxiliar dele lá no terreiro de macumba, fritando pastel e servindo guaraná. E eu disse, o senhor vai comer pastel comigo, pastor? Vou, vamos embora, vamos lá. Só que ele bebia era cerveja, e do jeito que ele bebia cerveja, queria que eu bebesse guaraná também. Tive que aguentar. Depois a filha adotiva dele disse assim, pastor, seu Joel, mas ele tinha tanta raiva do senhor, mas tanta raiva, hoje quando alguém quer falar alguma coisa do senhor, ops, aquele pastor lá não, vocês não podem falar nada dele, porque ele esteve aqui dentro do meu botequim, nunca pastor nenhum botou os pés aqui dentro do meu botequim, botou os pés aqui dentro do meu botequim e comeu o pastel que a minha esposa fez e tomou guaraná comigo. Eu tomava cerveja, mas ele tomou guaraná. E a filha adotiva dele tive o prazer de batizá-la, Janaína, que hoje é a esposa do pastor Natanael. E pertinho da propriedade do seu Joel, hoje tem uma igreja batista. Oh, glórias a Deus! Que a filha adotiva dele doou o terreno para construir essa igreja. Mas esse vaso de alabastro, ele foi derramado aos pés de Jesus Cristo. Esse unguento. É aqui neste gesto de Maria que nós vemos o exemplo da verdadeira adoração e devoção que precisamos oferecer a Jesus Cristo. Pela fé, Maria reconheceu em Jesus o único, verdadeiro, eterno Rei. O médico que não só curou a lepra de Simão, mas também o médico dos médicos, capaz de curar espiritualmente nossas almas da morte eterna, conforme também tirou da morte, embora a morte temporária. Daí a palavra ressuscitação e ressurreição. Lázaro experimentou a ressuscitação e não a ressurreição. São duas coisas diferentes. Ressuscitação é morrer e voltar a viver, mas depois morre de novo. Já a ressurreição é ressurgir para não morrer mais. O que ocorreu com Jesus foi ressurreição e não ressuscitação. Jesus ressurgiu. Até não está equivocado a gente dizer que Jesus ressuscitou, mas ressuscitou pela ressurreição, para viver hoje e eternamente. Amém, igreja? E outra lição que nós tiramos aqui, outra conclusão, segunda conclusão, para nos derramarmos aos pés de Cristo, não tem outro jeito. Precisamos ser quebrantados, precisamos ser quebrados. Não há outra maneira de nos derramarmos diante de Cristo, a não ser pelo quebrantamento. Dentro da igreja de Jesus Cristo, estou falando da igreja de Jesus, onde o seu nome é honrado e a sua palavra é pregada. O lugar mais alto que qualquer crente, qualquer membro da igreja, seja pastor, seja missionário, seja diácono, seja quem for, o lugar mais alto na igreja de Jesus Cristo que os crentes galgam é nos pés de Jesus. Não existe lugar mais alto dentro da igreja do que os pés de Jesus. Maria, ela ofereceu o perfume mais caro a Jesus, mas de nada adiantaria se ela não
tivesse quebrado primeiramente o frasco ou o vaso. Ela poderia ter dado aquele perfume para Jesus. Jesus, toma, é para você, carrega. Talvez o máximo que nós encontraríamos aqui era registrado isso, e Maria deu um presente para Jesus. Mas olha o que esse assunto rende quando Maria quebra. Quando Maria quebra, cria-se uma inquietação no lugar, por conta do perfume que foi exalado. Ao sentirem o perfume, as pessoas já começaram a ser chamadas à atenção. Já por quanto é que aquele perfume não deveria custar? Como que ela faz um esforço desse? E aí vem toda aquela polêmica, e Jesus entra na questão. Jesus faz a réplica por Maria, e ainda acrescenta, olha, nunca mais isso vai ser esquecido, porque ela embalsamou o meu corpo para o meu sepultamento, que me aguarda. Daí a 6 dias ocorreria isso com ele. Toda essa situação, esse clima ocorre porque simplesmente ela quebrou. Ela poderia ter dado para Jesus, olha, Jesus, toma aqui, guarda para você, ninguém precisa saber que eu entreguei para você. Jesus, abra quando chegar em casa, deixa os outros ficarem curiosos. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E tem gente que pega aquela palavra de Jesus, que nós não devemos orar como os fariseus, como os hipócritas, que gostam de orar nas ruas, chamando a atenção de todo mundo, jogando esmolas para os pobres. Pelo amor de Deus, Jesus está falando de sepulcros caiados, meu irmão. Jesus está falando de fariseus. Ele não está falando de discípulos dele. Os fariseus eram inimigos de Jesus. Orar na rua sem farisaísmo é necessário. Se ajoelhar na rua para orar sem farisaísmo é necessário. Quem determina é o Espírito Santo. Na divisa do Brasil com a Venezuela, quando estava chegando a ajuda de abastecimento para aquela cidade, onde as pessoas estão passando fome, nem cachorro mais tem na rua. Entrando em esgoto para pegar água, ferver e levar para casa. E o abastecimento na divisa do nosso país com a Venezuela. O abastecimento não podia ser carregado daqui para lá, e ninguém de lá podia sair de lá para pegar o abastecimento aqui. Isso foi ano retrasado, só eu que vi isso. Agora, como que me encheu o coração de alegria ao ver quem estava lá do Brasil querendo levar mercadoria, não conseguiu levar, mas se ajoelhou no chão e começou a orar e clamar por aquele povo lá. E o povo de lá, vendo aquilo, chorando, começou a se derramar e a clamar também, e se ajoelhou e começou a orar um de frente para o outro. Pessoas de Deus, querendo entregar seus mantimentos, mas já que não puderam, entregaram em oração as vidas daquelas pessoas a Deus, e as de lá começaram a agradecer. Que testemunho tremendo! Farisaísmo é outra coisa. E Maria aqui, ela não estava sendo hipócrita, ela não estava querendo chamar atenção nenhuma de ninguém. A gente vai ver isso daqui lá para frente, mais um pouco. O que interessava para Maria era Jesus, ela focava em Jesus. Ela não queria saber, conforme Deus havia ensinado para Josué, olha, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, nem olhe para trás, nem pense tal coisa. Olhe para Jesus. Tem um falando assim de você, tem outro lá falando aquilo não sei o que de você, tem outro lá torcendo o beiço, tem outro lá piscando os olhos para o outro olhar para você. Ignore. Quando a gente olha para Jesus, a gente fica cego para o mundo. Paulo ficou cego a caminho de Damasco,
não viu mais ninguém, porque naquele momento Jesus apareceu diante dele. É assim que nós ficamos, espiritualmente. Quando olhamos para Cristo, ficamos cegos para as futricas do lado, ficamos cegos e surdos para quem fala, pelos recadinhos indiretos que chegam para nós. Ficamos cegos por completos. E foi isso que aconteceu com Maria. O que interessava a ela era chegar a Jesus. O cheiro do perfume só perfumou a casa toda, mas depois que o vaso foi quebrado. O quebrantado, que dá no mesmo. Isso significa que sem quebrantamento, meu irmão, não há adoração sincera ou sincera da sua parte, nem da minha parte. Sem quebrantamento, não. O nosso melhor perfume para Cristo é quebrando o frasco. É com quebrantamento. Com quebrantamento. Como Maria, nós precisamos derramar sobre Jesus o que mais temos de caro para servi-lo. Aquilo que nós somos. Aquilo que nós temos. As nossas vidas. Porque as nossas vidas não é composta só por aquilo que nós somos, não. É por aquilo que também nós temos. No nosso emocional, temos na nossa mente, temos na nossa inteligência, temos nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, nas nossas criatividades, no nosso tempo. Vou deixar os bens por último, tá? Porque tem muita gente que só associa o ter com aquilo que é concreto. Mas há o patrimônio invisível, há o patrimônio subjetivo, há o patrimônio não material. Há muitas coisas que ninguém vê, mas que estão ocupando dentro de nós, porque nós as temos dentro de nós. E colocar aos pés de Jesus Cristo é o que somos e o que temos dentro de nós, da cabeça aos pés. Maria entendeu isto. Nós precisamos nos derramar sobre Jesus, em conformidade com o que está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. De todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, é o que nós temos dentro de nós, patrimônio não material. Deuteronômio capítulo 5, versículo 5. Mas para isso, nós precisamos ser quebrantados, moídos, esfarelados. Precisamos ser, como disse o salmista, no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Porque o próprio salmista vai dizer para nós no Salmo 51, versículo 17, que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado. Agora vem aqui algo muito impactante, muito forte, que parece que diminui Deus. Porque o salmista diz no Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tem uma versão que eu acho muito curiosa, que ela vai nos ajudar ao entendimento melhor, dizendo que se há uma coisa que Deus não resiste, é o mesmo Salmo 51, versículo 17. Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste.
Isso é profundo, sabe por causa de quê? Porque o nosso Deus é o Deus dos deuses. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. O nosso Deus é o Rei dos reis. O nosso Deus não apenas é poderoso, não apenas tem o poder, mas o nosso Deus é o poder absoluto. Mas se tem uma coisa que você bota Deus cá, entre aspas, cá embaixo, tem uma coisa que Deus não resiste. Tem uma coisa que a força de Deus não atua contra isso. É quando um coração contrito e quebrantado está diante dele. Isso Deus não resiste. O Senhor dos senhores não resiste a um coração quebrantado e contrito. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que é todo o poder, ele não resiste. Só tem isso que Deus não resiste. Um coração contrito e quebrantado. Por pior que tenha sido a pessoa, ele não resiste. Deus se quebranta. E terceira e última conclusão, para chegarmos ao final do nosso culto. Para a perpetuação dos nossos feitos, agora é o fazer, conforme Maria fez, nós precisamos nos derramar aos pés de Cristo. Para nos derramarmos aos pés de Cristo, nós precisamos ser quebrados. Mas para a perpetuação, nós precisamos nos derramar aos pés dele. Então nós nos quebramos, nos quebrantamos e somos derramados. E agora, para derramarmos o que nós temos e os nossos feitos se perpetuarem, porque não é possível, meu irmão, você viver como aquela pessoa que está na beira da estrada, só com um dedão assim, ó. Sabe o que isso significava antigamente? Só quer andar na carona do outro, só quer andar no feito do outro, só quer andar no legado do outro. E quando é que você vai ser o outro? Para deixar um legado também para alguém, para deixar o seu feito para alguém desfrutar do seu feito. Quem anda só de carona, não deixa legado. Tem crente que só anda assim, ó, só na vida cristã, só no que é feito pelos outros. E quando faz alguma coisa, morre no caminho. Não deixa legado, não se perpetua. Amanhã ou depois você não vai estar aqui. Eu não vou estar aqui. Mas alguém tem que estar no nosso legado. É como uma corrida de revezamento. O bastão, ele passa de mão em mão. A corrida só termina quando o último atleta pegar o bastão e chegar ao final dela. E Jesus passou esse bastão primeiro para aqueles discípulos. Os discípulos, por sua vez, fizeram outros discípulos. E assim sucessivamente, o bastão também passou na mão de Maria. E o feito de Maria se perpetuou. E estamos aqui refletindo nele. Qual é o seu legado? Você será lembrado pelos seus feitos, para a honra e glória do nome do nosso Deus? Um dos castigos, um dos piores castigos para alguém, ou que poderia se desejar para alguém no Velho Testamento, era que o seu nome nunca mais seja lembrado. Que o seu feito vire um entulho de lixo. Até os ossos dos inimigos eram espalhados, colocado fogo, virado cinza, para nem lembrar onde é que aquela pessoa foi sepultada, para amanhã ou depois, se alguém lembrasse, cadê? Onde é que está? Não tem nenhum vestígio sobre ela. Era um dos maiores castigos do Velho Testamento. A preocupação dos casais no Velho Testamento era deixar um descendente para que o nome do antecessor fosse sempre lembrado. E na sua geração espiritual, qual filho que você está deixando? Qual a filha que você está deixando?
Qual é o seu descendente? Qual é o seu fruto, meu Pai do céu? Os nossos feitos, ou na verdade os feitos de Cristo, se perpetuam através de nós. Nossos feitos precisam ser perpetuados, sim, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Maria aproveitou a última chance que ela tinha para fazer isto, de servir a Jesus nos seus últimos dias aqui na face da terra, ao derramar sobre ele aquele perfume. Mas para obter aquele perfume, Maria teve que batalhar muito. Na certa, Maria precisou guardar todos os seus ganhos. E por um longo tempo, isso representa tempo e dedicação para se preparar, para prestar cultos a Deus. Não venha prestar cultos preparando o seu sermão, o seu solo, a ordem do culto em cima do joelho, nas costas de alguém. Claro que nós devemos estar preparados para toda boa obra, porque às vezes, sem esperar, nós somos pegos. É nessa hora que funciona aquela palavra de Jesus: olha, a hora que vocês forem levados diante de alguma autoridade, despreparadamente, não se preocupem, naquela hora o Espírito Santo vai mostrar para vocês o que vocês têm que falar. Mas não é sempre, né, meu irmão? Na hora do susto, Deus entende. Mas esse negócio de chegar aqui na frente ou em qualquer lugar, não. O negócio é o seguinte: eu estou aqui para fazer a mensagem, tá? Mas os irmãos não reparem não, porque o importante é fazer para Deus. E toma. Além de eu encher o ouvido de Deus, vou encher o ouvido dos irmãos também. Isso aqui não é para fazer embutidos de linguiça, meu Pai do céu. Que negócio é esse? E o meu tempo em casa, debruçado na palavra, e meu joelho no chão, debruçado na cama, e a minha devocional com Deus. Eu não vou chegar aqui para falar sem antes Deus ter chegado, não, pelo amor de Deus. Senhor, vai na minha frente. Você vai tocar um violão aqui, meu irmão? É a mesma coisa. Vem ensaiar? É a mesma coisa. Se não se preparou, não ensaie. Pegue todo mundo do Ministério do Louvor, vamos agora nos preparar. Vamos dedicar tempo, oração. É melhor cantar um cântico só no louvor, mas na unção, do que querer encher linguiça. É preciso preparo, e isto é caro, demanda tempo, demanda neurônios, leitura, garimpar, e como se diz na faculdade, ciscar, fuçar. Porque na faculdade, vai lá na biblioteca, vai fuçar. Vai ciscar lá entre os livros. Podemos não ter qualificação profissional, mas temos que ter qualificação espiritual em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É disso que precisa a obra de Deus para se perpetuar. Nós estamos muito profissionais, estamos deixando muito a desejar espirituais. As igrejas, antes da pandemia, estavam cheias, boa parte delas, de pessoas vazias. Maria, ela precisou se preparar. Demandou tempo, demandou suas economias, seu trabalho, sua inteligência. O que ela queria era prestar uma adoração sincera ao Filho de Deus, e não aos demais que estavam lá. Maria precisou ir também até onde Jesus estava, sem se importar com os demais que estivessem lá, além de Jesus. E ela sabia da fama que tinha entre aquelas pessoas, mas foi lá assim mesmo. O que interessava a Maria era se derramar aos pés de Cristo, e fim de papo. E por sua verdadeira adoração, o feito de Maria foi eternizado, como parte da bênção que o próprio Jesus prometeu para ela. Oh, glórias! Ela teve a aprovação de Jesus, meu Pai. Dos outros aqui não se fala mais nada. Não fala que ninguém foi lá dar os parabéns para Maria.
Não fala que alguém for lá e disse para Maria: olha, Maria, o seu exemplo mexeu com o meu coração. Maria, o que você fez está me fazendo rever a minha vida espiritual. Não fala nada de ninguém. A principal pessoa aprovou o feito de Maria. Que coisa maravilhosa. Maria foi para casa sem ninguém na porta para dizer: Maria, parabéns aí pelo que você fez. Maria, mas que gesto lindo. De repente Maria saiu do mesmo jeito como entrou. Entrou criticada e deve ter saído assim também, criticando ela ainda pelas costas. Mas ela teve a aprovação de Jesus. Que coisa maravilhosa, ó Pai. Glórias a Deus. Jesus prometeu: olha, vocês estão falando mal de Maria. Vocês estão escorraçando Maria. Mas eu vou fazer uma promessa aqui: o que ela fez, por onde esse evangelho for pregado, nunca mais o que ela fez eu vou deixar ser esquecido. Eu não vou deixar ser esquecido, até por conta do papelão feio de vocês. Se eu estivesse lá, como é que eu seria lembrado, hein? E se nós estivéssemos lá juntos? O que interessava para Maria era isso, porque ela se dedicou a se preparar. Que coisa maravilhosa. Jesus reconheceu o coração cheio de adoração e louvor de Maria, ao se derramar aos seus pés, com sinceridade, quebrantamento e humildade. E eu encerro perguntando: e nós? Estamos dispostos a nos derramarmos como um precioso perfume aos pés de Cristo para a glória de Deus? Amém, igreja? Temos dedicado tempo em nossa devocional pessoal para nos prepararmos ao culto que prestaremos a Deus, na oração, na leitura da Bíblia, ou é tudo de improviso, de qualquer maneira? O perfume de nossa adoração a Jesus só é possível se nossos corações forem quebrantados. Pense nisso, reflita, quebrante-se agora aos pés de Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor. Quebrantemo-nos diante do Senhor. Ministério de louvor, conduzindo-nos ao encerramento neste momento com mais um enlevo espiritual. Nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos para essa canção que a gente vai estar cantando e refletir na letra dela de todo o seu coração. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nossa gratidão a todos que participaram conosco deste culto. E logo mais à noite, com a permissão de Deus, estaremos aqui às 19 horas e todos convidados mais uma vez. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje por todos sempre. Amém.